Chegamos! Menos de um mês para Adão Negro chegar nos cinemas, ou como The Rock diz, menos de um mês para a nova hierarquia da DC começar. E eu tô muito empolgado, tô gravando até em pé hoje, porque eu tô esperançoso pra caramba com esse filme. E hoje, claro, a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava falando sobre a Sociedade da Justiça. E se você não sabe do que eu estou falando, corre no nosso vídeo anterior, que saiu na semana passada, para você saber tudo sobre a história de origem da equipe, ou no caso da primeira equipe de super-heróis da história, não só dos quadrinhos da DC, como na história dos quadrinhos no geral. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa primeira formação que será adaptada para o cinema. Por que foram esses os personagens escolhidos? Quem são os atores e o que a gente pode esperar deles no cinema? Será que eles vão aparecer só agora? Será que eles vão aparecer mais vezes? Será que a DC está acertando em colocar esses personagens? Bora conversar um pouquinho sobre isso. E não se esqueça que tem vídeo aqui toda semana, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que logo menos a gente vai estar com Pantera Negra, notícias, novidades, logo menos mais sobre Adão Negro e The Rock. Então fica ligado e já deixa o seu like. Valeu? E eu só vou refrescar a sua memória lembrando quais serão os membros da Sociedade da Justiça nessa primeira formação ou a apresentação deles nos cinemas. A gente tem, provavelmente como líder, que no caso fica um pouco claro isso no trailer e nos quadrinhos é dessa forma, o Senhor Destino. Também temos um dos personagens mais populares dos quadrinhos e das animações, o Gavião Negro. Temos a Ciclone, que eu já citei, e o Esmaga-Átomo, claro, além do The Rock como Adão Negro. Então essa vai ser a primeira formação. E aí, como eu já disse, e repito, toda e qualquer equipe que se preze, seja a Liga da Justiça, ou seja a Sociedade da Justiça ou qualquer outra equipe, sempre tem várias formações. Teve, tem e terá sempre, né? No passado, no presente ou no futuro. Nos quadrinhos é normal e comum mudar formações, equipes ter equipes B, equipes A, né, como primeira formação, segunda. Então, se, na minha opinião, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu, na minha opinião, acho que se der tudo certo, eu acho que vai dar muito certo a introdução da Sociedade da Justiça e a DC não ficar dependendo só da Liga da Justiça ou da junção de todos os personagens de novo para tornar uma grande equipe. Eu acho que tem tudo para eles voltarem. E quando eu digo eles voltarem, eles podem voltar à Sociedade da Justiça após o filme do Adão Negro com outras histórias, com as histórias exclusivas deles, com formações diferentes. Talvez o que eu acho que vai dar muito certo o filme por conta dos personagens. E eu não acho que no filme eles vão contar a história dos personagens além da união deles. Eu acho que vai ser bem breve, porque a história é centrada no Adão Negro, é o óbvio o nome do filme, mas eu acho que se dando muito certo, eles vão pensar em fazer um filme solo, um filme de origem dos personagens, porque eles estão apenas colocando. E se tiver alguma história de origem brevemente no filme, eu acho que vai ficar algo muito complexo. Então eu preferia que fosse inserido e no futuro eles dessem mais visibilidade para esses novos personagens que estão sendo inseridos. Então, repetindo, os membros que farão parte dessa primeira equipe da Sociedade da Justiça nos cinemas serão Doutor Destino, Gavião Negro, Ciclone, Esmaga-Átomo e, claro, o Adão Negro. Eu quero dar só uma pincelada em cada um dos personagens, prometo ser breve. Mas se você gostar e querer conhecer um pouquinho mais dos personagens, deixa aqui nos comentários e também já deixa o seu like, que eu vou saber que você gostou do vídeo. E aí eu vou fazer um vídeo de origem, uma apresentação bem mais profunda e específica da origem dos personagens. Mas aqui, como o filme, claro, é voltado para o Adão Negro, eu quero mais inserir o personagem, brevemente a história dele e a parceria ou a união ou a primeira vez que eles se encontraram. E é claro que eu vou começar com o Senhor Destino, que pode haver uma pequena confusão no nome, porque o Senhor Destino, muitas vezes eu já ouvi e já vi a confusão de muita gente confundir ele com o Doutor Destino, que na verdade existe uma grande diferença dos dois. A primeira é que um é vilão e o outro é herói. Herói, né? E o aspas que eu uso de herói eu explico daqui a pouquinho. Mas um é vilão e o outro é herói. Um é da Marvel, o outro é da DC. Então, assim, o Doutor Destino ele é o vilão do Quarteto Fantástico. E o Senhor Destino,
ele é um herói, e eu usei o termo de herói porque a história dele é um pouquinho conturbada, ele é meio que uma entidade cósmica. E aí, num futuro vídeo, uma história de origem eu conto, não vou me aprofundar aqui. Mas ele é um herói, ele é um herói. Nos quadrinhos ele é um herói, nas animações, quando ele aparece, ele é um herói. Fique tranquilo, eu não acho que ele vai se virar no meio do filme. Não sei também. Temos Amanda Waller voltando, a Viola Davis, então tudo pode acontecer. Mas enfim, voltando pro Doutor Destino, né? Perdão, pro Senhor lá já até confundi, do Senhor Destino. Eu acho que o Senhor Destino tá mais para ser parecido com um outro personagem do estúdio vizinho do que com o próprio Doutor Destino. Até porque o Senhor Destino ele é um mago, parecido com um mago supremo do outro estúdio. Além do mais, que eu posso dizer que o Senhor Destino é praticamente o mago supremo do universo da DC. Então ele é mais parecido com esse outro brother que eu citei do que com o próprio vilão, Doutor Destino. Mas enfim, o Senhor Destino, ele vai ser provavelmente o líder, essa é a minha aposta. E você pode falar, nossa, Matheus, mas isso é óbvio, né? Você tá vendo os trailers. Não é tão óbvio, porque a gente vê que, como eu disse, a Amanda Waller, a Viola Davis, volta no personagem e ela meio que vai estar por trás da equipe, assim como foi em Esquadrão Suicida, que também tinha um líder, né? Indicado pela própria Viola, então pela própria Amanda Waller. Então a gente espera que o Senhor Destino seja o líder, até porque nas histórias em quadrinhos o Senhor Destino ele é o principal também fundador da Sociedade da Justiça. Então no trailer não deixa claro que é ele que junta a equipe, né? Deixa claro que o Gavião Negro conhece todo mundo ali que faz parte da equipe, mas o Senhor Destino provavelmente vai liderar, além do Senhor Destino ser um dos primeiros heróis das histórias em quadrinhos, né? Ele fazia parte de uma das editoras que foi aonde surgiu a fusão a fusão da DC Comics, né, onde nasce a DC Comics, e ele é um dos principais personagens. Ele foi criado lá em 1940, 39, 40, então ele é um dos personagens mais antigos, então faz todo sentido ele estar presente no filme, além de ser o principal fundador da Sociedade da Justiça e ser um dos primeiros heróis. Então, assim, para mim é um grande acerto. Você pode falar, ai, Matheus, mas caraca, ele é tudo isso e nunca apareceu. Eu fico triste de dizer, realmente, nas telonas, nos cinemas, o Doutor Destino nunca apareceu. O Senhor Destino, tá me confundindo. O Senhor Destino nunca apareceu. E ele é um personagem importantíssimo e muito, mas muito poderoso. Então, assim, eu acho que eles já apareceram em algumas animações, em algumas séries. Eu não lembro exatamente qual série que foi que ele apareceu nesse universo da DC um pouco confuso. Tanto nas séries quanto nas animações é mais fácil, porque tem Liga da Justiça Sem Limites, ele aparece em Justiça Jovem. Então, e é um personagem muito bom de se trazer, né? Principalmente essa parte mística que a DC ainda não aprofundou tanto. Então vai ser muito importante a introdução dele nos cinemas. Além do mais, que nós teremos o nosso magnífico James Bond, Pierce Brosnan, volta a participar de um filme de super-herói, porque para mim o James Bond é um super-hero, né? Que o que ele faz tá parecendo o Rambo. Ou o MacGyver, o Chuck Norris, ele junta os negócios ali e forma. Então, para mim, ele volta depois de um bom tempo, pelo menos eu não via ele há muito tempo, e eu peço desculpa a todos os fãs de Pierce Brosnan, mas eu gostei muito do ator, né, da escolha do ator. Eu acho que vai dar muito certo. Ele traz um tom mais fechado, mais responsável, né? Você traz um personagem um pouco mais velho para interpretar você traz um ator para interpretar um personagem de grande nome, né? Que é líder, que ele tem uma experiência, que ele tem vida, porque o Senhor Destino é um personagem, tipo, eterno. Faz anos e anos que ele vive aí, até pelos motivos do elmo, do capacete que ele usa. A gente vê isso no trailer. Eu posso contar um pouquinho mais sobre a história dele, mas eu amei Pierce Brosnan, como o Senhor Destino, e eu tenho certeza que, na minha opinião, essa é a minha certeza, que vai dar muito certo. E agora a gente vai falar do pequeno grande Esmaga-Átomo. O Esmaga-Átomo foi uma surpresa para mim, porque ele não não é de longa data um dos principais personagens que faz parte da Sociedade da Justiça.
Na verdade, ele entrou faz pouco tempo na equipe, né? Ele entrou, como eu havia dito no último vídeo, ele fez parte da equipe principalmente nos Novos 52, naquela série de quadrinhos da DC. Porém, ele é um personagem com muita popularidade. Os fãs gostam muito dele, até por isso ele apareceu várias e várias vezes nas animações da DC. Então, assim, não foi dito nada do que eu vou dizer agora é um pouco a minha opinião, porque no trailer também, breves são as cenas dele, mas eu, sei lá, eu acho, pelo Esmaga Átomo ser um personagem, até nos quadrinhos, novo, não só novo de criação, mas o personagem em questão, fora do Esmaga Átomo, né, sem a máscara, ele é um personagem novo, mais jovem. Então, eu acho que ele vai ser meio que o ar cômico, apesar de que o filme não deixa nada claro que ele vai ser ou piada, ou que vai ter zoeira. O filme não deixa claro que vai ter essas cenas, mas eu acho difícil não ter. E eu acho que isso vai passar pelas mãos do Esmaga Átomo, que vai ser interpretado pelo Noah Centineo, o nosso galã, né? O nosso garotão que fez vários filmes de romance. Isso para mim é até interessante, que eu quero ver como que ele vai ser no filme. Ele fez Para Todos os Garotos que Já Amei, o Date Perfeito, acho que é que chama, né? Só filme romântico. E ele fez um cientista em As Panteras, o reboot que teve recentemente. E eu nunca vi nenhum filme dele, assim, além desse das Panteras, que ele aparece brevemente. Mas tudo bem, é um novo personagem, um ator novo, então eu acho que vai dar certo. Até porque a história original do Esmaga Átomo com o próprio Adão Negro é muito importante, porque nas histórias em quadrinhos, o Esmaga Átomo e o Adão Negro, com o tempo, eles, além de companheiros de equipe, eles se tornam grandes amigos. E eu não acho que vai ser de pronto, né? Bate pronto assim no filme. Até porque é a primeira vez que eles se encontram. Até o Adão Negro, ele meio que renasce, né? Então ele é como se ele tivesse nascido e tá vivendo de novo. Então ele não conhece ninguém. Todos da vida que ele já viveu estão lá no passado ou já morreram. Então, assim, eu acho que e a cara, o semblante do Adão Negro, do The Rock, nos trailers, não é muito para papo e amizade. Mas eu acharia muito interessante se o Adão Negro se tornasse um personagem recorrente, a Sociedade da Justiça, ou o Esmaga Átomo. Isso vai depender do quantos fãs e o quão grande se tornará ou não o filme, mas eu acho que futuramente eles podem trazer esse relacionamento, essa amizade deles, que até é interessante, porque nos quadrinhos é um relacionamento muito conturbado. Eles já foram grandes, grandes amigos, mas também, depois de tantos anos de amizade, eles se separaram. O Adão Negro saiu da Sociedade da Justiça, e aí o Esmaga Átomo caçou ele, aí ele acabou que meio que eles se tornaram grandes inimigos. Então, assim, é interessante o relacionamento do Esmaga Átomo com o Adão Negro. Eu acho que seria legal adaptar isso, trazer isso para os cinemas, né? Porque é bem difícil você ver parcerias e tal, além das equipes que se juntam para salvar o mundo. E eles têm aventuras muito interessantes juntos nos quadrinhos. E o Esmaga Átomo é um personagem muito, muito massa, eu acho muito interessante. Ele também, podemos dizer assim, que ele é a cópia, né, de um personagem do estúdio vizinho, né? Porque os poderes deles, como o próprio nome diz, Esmaga Átomo, tem a ver com os átomos, moléculas. Então ele consegue controlar suas moléculas, né, do corpo. Então ele pode ficar grande, ele pode ficar pequeno, mas assim, nada contra o outro parceiro, mas eu tenho um apreço pelo Esmaga Átomo, porque ele tem umas melhorias. O Esmaga Átomo também tem super velocidade, ele tem super resistência, ele tem super força, né? E ele, além dele ficar gigante e pequeno quando quiser. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante ter o Esmaga Átomo no filme, e a minha aposta é que ele vai ser o ar cômico do filme. Me cobrem depois. Deixa aqui nos comentários se você já conhece ou nunca ouviu falar do Esmaga Átomo, e se você gostaria que eu fizesse um vídeo explicando ou contando a história de origem do Esmaga Átomo para vocês ficarem fresquinhos quando chegar o filme. E dando sequência, não vou dar sequência. Eu vou finalizar o vídeo aqui para deixar vocês com um gostinho de quero mais. Até porque, como eu já disse, a gente ainda tem mais alguns membros para apresentar. A gente tem que falar da Ciclone, a gente tem que falar do Gavião Negro. Então, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, até para não ficar muito grande esse vídeo aqui e você conseguir digerir
tudo bonitinho e já ir se familiarizando com os personagens que eu disse aqui, o Senhor Destino e o Esmaga Átomo. E logo menos a gente está de volta. Deixa aqui nos comentários se você quais são, no caso, as suas expectativas para Adão Negro. Você acha que vai dar certo? Você acha que essa sociedade da justiça pode ser uma nova revolução ou uma nova tentativa da DC para conseguir inserir equipes de uma forma melhor, o que não conseguiram fazer tão bem com a Liga da Justiça? Deixa aqui nos comentários, já deixa seu like, que logo menos a gente está de volta. E os homens estão passando aqui. Valeu, falou!